Então, vamos fazer uma oração, irmãos? Agora sim, vamos começar então. Feche os teus olhos aí, vamos clamar ao Senhor, eterno Deus, Pai que está nos céus. Muito obrigado pela oportunidade de entrar, Senhor, na casa, no lar, Senhor, dos teus filhos. Queremos nessa noite compartilhar algo muito forte, algo importante para a nossa vida cristã. E eu quero te agradecer, Senhor, pela oportunidade de entrar nos lares dos teus filhos. Muito obrigado, Senhor. É o que nós te rogamos nessa noite e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém, pessoal. Aline lá na Arroio do Padre, a nossa irmã Rosa, tio Ingo, um abraço para vocês. Deixa eu ver se eu consigo colocar pelo menos aqui na página aqui da igreja para mim ver quem está comentando. Pessoal, esse livro aqui, ó, não sei se vocês estão conseguindo enxergar ele direitinho. Esse livro aqui é bem bacana. Eu sempre gosto de dar boas dicas aqui no início da nossa transmissão. Tá? Eu gosto de colocar pelo menos aqui na página aqui da igreja para mim ver quem está comentando. Está entrando aqui, pessoal, repetido, ó, esse livro aqui. Tá? Então assim, ó, esse livro aqui, tá enxergando aí, Neca, Neuci, Osiel? Tá? Esse livro aqui é um livro chamado Sedução das Novas Teologias. Bem bacana, gente. Tá? É um livro do Silas Daniel, editora CPAD. Sempre repito aqui, eu não estou ganhando nada com isso. Quem dera se as editoras me dessem um livro cada vez que eu faço propaganda, né, gente? Mas aqui, ó. Né? Mas bem bacana aqui, ó. Então, assim, ó, vai falar sobre várias teologias que têm surgido nesses últimos tempos, tá? Por exemplo, uma que é muito falada nos nossos dias, teologia da autoajuda. Já ouviram falar isso? Ou evangelho da autoajuda. Bem bacana. Vai falar também sobre a igreja emergente, que é uma teologia que nasceu nos Estados Unidos. Bem bacana. Fala muitas coisas das teologias dos nossos dias, né? Principalmente assim tentando trazer a igreja para um pós-modernismo, né? Então quem gosta de estudar, quem gosta de filosofia, quem gosta de teologia, hashtag vai a dica, a sedução das novas... Silas Daniel, editora CPAD, tá? Tá? Outro livro que eu vou usar hoje, eu já falei ele outra vez, mas é da Central Gospel, do pastor Silas, tá? Esse livrinho aqui chamado Manual de Defesa da Fé, tá? O pastor que escreve ele são dois americanos, Peter Kiffett e Ronald Tacelli. Eu acho que é assim que se pronuncia porque é um bom italiano como eu. Tacelli, né? Fala muito bacana. Aqui tem algo que não tem na nossa nos livros de Manual de Defesa da Fé, que eu acho muito interessante, que é o que eu vou comentar um pouquinho aqui no início, o problema do mal, né? Porque, né, o problema do mal, a importância do problema do mal, né? Um pouquinho sobre o livre-arbítrio também, né? A questão do surgimento do mal, tá? Eu não vou estar falando sobre a questão da figura de Lúcifer ou Satanás, mas é interessante para nós falar de pecado, a gente tem que entender um pouquinho sobre o mal, né? Então uma coisa que esse livro aqui ele vai abordar, gente, é que o mal não é um ser, né? Às vezes a gente pensa que o mal é o ser, né? Ser é Satanás, tá? Ele é um anjo caído. Outro dia nós podemos falar sobre esse assunto, tá? Paz Jaque, nossa irmã Oraida, Deus abençoe, irmão Natália estivemos também conosco, tá? Então a questão do mal, né, antes de a gente entrar propriamente dito na questão do pecado, né, e o que é o pecado, né, eu gostaria de falar um pouquinho sobre essa questão, né, é importante de nós entendermos, tá? Está na página aqui
de número 186 do livro Manual de Defesa da Fé, Apologia à Fé Cristã, né? Então, o problema do mal universal. Eu gostaria de compartilhar com vocês, tá? Então, por que o problema do mal é de importância singular e ele é um fato universal? Todos se perguntam, e essa aqui, por isso que eu resolvi separar aqui esse texto, porque quem é que nunca recebeu aquela pergunta? Paz do Senhor, irmão Altair, lá na colônia São Domingo e sua família, quem é que nunca perguntou para você por que coisas ruins acontecem? Esses dias eu estava perguntando uma pessoa para mim, por que se Deus é bom, por que acontece coisa ruim? Por que as coisas ruins acontecem? Tá? Então, todos perguntam essas coisas. Né? Por que coisas, por exemplo, por que coisas ruins acontecem com pessoas boas? Alguns questionam por que coisas ruins acontecem de qualquer maneira. Então, por coincidência, esse questionamento aponta para uma solução para o problema do mal. Então, o mal não é uma pessoa. Né? O mal não é um personagem. Tá? O mal, né, é um teórico, é uma teoria que tem cunho prático, ou seja, que se transforma em ação. É por isso que eu vou trazer alguns elementos, por exemplo, do direito, para a gente poder entender um pouquinho mais isso. Tá? Então, o mal não é uma questão, né, de existência, no sentido de ser. Né? Não é o anjo do mal, né? Ou o ser do mal. Né? O mal é algo que é praticável, tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. É uma opção em realizar aquilo que é, vamos dizer assim, o inverso de Deus. Então, às vezes é difícil nós compreendermos isso. Né? Às vezes tem a pergunta, por que então Deus tolera o mal? Né? Por que Deus permite o mal? Na verdade, para a gente entender isso bem afinco, eu vou fazer uma pequena analogia aqui, bem interessante do livro, que fala assim, vamos imaginar que nós somos servos de um reino. Nós pertencemos a um reino. Tá? E nós temos senhores e temos um rei sobre nós. Se nós, né, e esse rei, vamos imaginar o seguinte, esse rei, ele nos provê, o que um rei geralmente, qual é o papel de um rei? O rei provê segurança, né? O rei provê cuidado, ele provê um exército em tempo de guerra, ou seja, tem todo aquele papel orgânico de um reino. Você consegue visualizar isso comigo, amém? E os servos são então protegidos através desse reino, desse rei. Agora imaginemos nós que todos os servos desse reino, eles se revoltem. Já pensou, Neuci, né? Os servos se revoltam contra o seu senhor. Pergunta, Neuci, você que está me assistindo aqui, a gente está compartilhando, eu, você, a nega. O rei tem alguma obrigação de proteção, de manutenção, de cuidado, de zelo, se alguma coisa de ruim acontecer a esses servos? Sim ou não? Sim. Sim? Se eles se revoltaram, não fazem mais parte do reino, não estão mais vivendo debaixo desse rei? Não. Se eles se revoltaram, não. É o que acontece com Deus. Você entendeu, irmão? É o que exatamente acontece com Deus. Né? Se nós nos revoltamos contra Deus, e quando nós praticamos o mal, né? E aí vem depois a figura do pecado, que nós vamos falar sobre ela, automaticamente nós quebramos o vínculo com Deus, e mesmo Deus sendo amor, né? Nós não vamos anular nenhum dos atributos de Deus aqui nessa noite, mas a questão,
mesmo Deus sendo amor, não gera obrigação de Deus para conosco. Por quê? Porque nós estamos distantes, nós estamos num rompimento tanto físico quanto espiritual. É um texto bem interessante que diz que Deus entregou os homens, está em Romanos capítulo 1, que Deus entrega os homens às suas paixões e concupiscências. Ou seja, Deus não vai interferir. Você entendeu, Neuci? Sim. É o princípio do livre-arbítrio. E Deus não vai interferir no meu meio. Por quê? Porque eu criei um meio, né, no sentido da herança do pecado, depois nós vamos estar falando sobre isso, mas nós, pelo pecado, não temos mais essa ligação com Deus. Nós estamos afastados de Deus. Tá? Nós estamos longe de Deus. E essa é a coisa interessante da iluminação de Deus para todo homem, quando ele vem então a reconhecer, através dessa iluminação, através de Cristo, a possibilidade de ele voltar para o reino. Ou seja, então nós temos a possibilidade de voltarmos ao reino de Deus. Esse é a questão de uma vez iluminados, decidimos por Deus. Amém? Então, o problema do mal, ele tem vários níveis, para que você possa me entender melhor um pouquinho nessa noite. Quem mais está com a gente aqui? Pessoal, vamos ver. Deixa eu interagir aqui um pouquinho, enquanto o pessoal está chegando. Você vai fazer daquele papel missionário, vai mandando para todo mundo, compartilhando aí com seus amigos. Né? Se tem mais alguém aí conosco, Deus abençoe você. Bom estar com você nessa noite. Então, gente, nós temos essa questão espiritual, essa questão que nós recebemos, né? Essa oportunidade de entrarmos no reino de Deus ou não estarmos no reino de Deus. Isso por causa do quê? Do problema do mal. Depois nós vamos estar falando um pouquinho lá sobre o pecado no jardim, etc. Tá? Mas o mal, ele interage, olha que coisa interessante no livro aqui diz Neuci. Nós temos o nível emocional, nível intelectual, nível espiritual. O nível mais imediato é o emocional, porque queira ou não queira, o mal interage com as nossas emoções. Então imagine um médico dizendo a um pai que o filho dele está morrendo. O pai, pela experiência dolorosa, percebe o mal. O mal não é um conceito, é uma realidade imediata. No nível intelectual, antes de o mal ser apreendido racionalmente, ou seja, de nós racionalizarmos o mal, eu vou dizer, isso aqui é mal, isso é bom. Né? Ou mal e bem, perdão. Intuitivamente, nós percebemos a incompatibilidade entre o mal e um Deus totalmente bondoso. Então, primeira coisa que você tem que colocar no seu coração, que Deus não criou o mal. Né? Ou seja, Deus é inteiramente bondoso. Pastor, como é que surge isso? Vamos entender. Então, o nível intelectual, ou seja, o nível que a gente raciocina, né, que nós pensamos, que nós usamos, né, como filósofos, teólogos trabalham especificamente argumentos, né, a respeito disto, nesse nível ele é crucial porque o mal é usado como prova contra a existência de Deus. As pessoas usam o mal muito nos nossos dias para dizer, não, Deus não existe, porque se Deus existisse, o mundo não ia estar passando pelo corona. Né? O mundo não ia estar sofrendo com essas mortes das pessoas que queremos bem. Nós não íamos ver tanta uso, né, dessa pandemia de uma forma, muitas vezes, que nos deixa até triste, entristecidos. Ou seja, se Deus existe, por que Deus está permitindo todas essas coisas? Aí vem sempre uma frase: por que sofre o justo? Vamos lá.
Alguém tenta provar que Deus não existe, automaticamente negaria a existência do mal. Bom, se Deus não existe, a antítese de Deus, que é o mal, se o mal não existe, Deus também não vai existir. Você está conseguindo entender isso, irmão? Por quê? Porque afirma, então, a filosofia que seria, né, o antagonista de Deus seria o mal. Na verdade, não é. Nível espiritual, aqui é mais profundo ainda, né, irmãos? Oh, glória a Deus. No nível espiritual, onde estão os fatos da vida e a realidade narrada nas Escrituras são discernidos. Lembra daquele texto? As coisas espirituais só discernem pelas coisas espirituais. Nós não conseguimos discernir as coisas espirituais através da lógica, da matemática, da química, da física. Então, portanto, a solução no nível espiritual nós temos que buscar no argumento espiritual, ou seja, pela revelação espiritual da palavra de Deus. Amém? Então, em primeiro lugar, nesse dilema do mal, irmãos, eu quero que você tenha bastante paciência comigo hoje, porque é um assunto bem complexo, né? Em primeiro lugar, onde o mal existe é dentro do drama da história humana. E precisamos aí então desse problema do mal. Para alguns, né, o bem se assemelha a uma peça de porcelana delicada, preciosa, porém frágil. E o mal, ele se mostra como um touro numa loja de objetos de porcelana. Triunfante, forte em sua destruição. Nos parece às vezes que é isso que acontece, né? Parece que o mal é mais forte que o bem. Você não tem essa impressão às vezes? Por quê? Porque o mal é esse sentimento que está nos rodeando, que tão de perto nos rodeia. Então, uma simples palavra de crueldade pode arruinar, por exemplo, uma amizade, um casamento. Uma palavra mal falada. É o que Tiago vai e fala em sua carta à igreja, no capítulo 1, dizendo que a fala, né, quando ele usa ali a analogia da língua, ele está se referindo à fala. Uma palavra mal falada, ela causa estragos. Né? Uma palavra mal falada, ela dói mais do que, muitas vezes, um tapa. Por quê? Porque é o intuito com o qual que ela vem carregada. Você está me entendendo nessa noite? Amém? Amém. Graças a Deus. Então, algo muito precioso que eu quero compartilhar aqui para você, antes de nós entrarmos no tema propriamente dito, a respeito do pecado, é que a questão do pecado, e até se você tiver essa oportunidade, de poder adquirir esse livro para você que gosta de estudar, vai ter aqui na página 202. O mal não é um ser. O mal, né, não é um ser, uma coisa, uma substância ou uma entidade. Essa foi a palavra de Agostinho, um dos grandes estudiosos das Sagradas Escrituras. Nas Confissões de Agostinho, que libertou do dualismo maniqueísta, que é aquela questão só do bem e do mal, ou tipo assim, quando eu estou na igreja eu sou crente, quando eu estou no trabalho eu sou do trabalho, quando eu estou na escola eu sou da escola, ou seja, a gente vive colocando dualismos na nossa vida. Na verdade, diante de Deus não existe essa separação. Nós somos um. Nós somos uma coisa só diante de Deus. O ser. O ser Samuel, o ser Neuci, o ser Rogério, né? Um abraço, irmã Isalda Vergara, que está conosco. Lenita, também um abraço, Deus abençoe. Então nós somos uma só pessoa, um ser, em todas as áreas da nossa vida. Não existe esse dualismo nas nossas vidas. Ou seja, na igreja eu sou crente, ou seja, aí eu tenho um relacionamento com Deus, no trabalho eu tenho relacionamento do meu trabalho e assim por diante. Não. Por isso que muitas vezes o diabo se aproveita dessas situações.
Ah, eu estou bem na igreja, mas não estou bem no trabalho. Não, isso não existe na nossa vida. Nós somos uma coisa só diante do Senhor. Um beijo para o meu amigo, o pastor Daniel. Forte abraço, querido. Então, essa questão é importantíssima nós entendermos. Houve, né, uma questão de opção do homem pelo mal, da prática do mal, da prática do pecado. E é aí que nós entramos propriamente dito. Senão nós vamos entender que o Satanás, o diabo, o inimigo das nossas almas, ele é a personificação do mal. Ele é o mal em pessoa. E na verdade isso é o que nasce no coração dele. É isso que nós precisamos entender. Assim como o pecado, uma vez descido ao coração do homem, diz a Bíblia, ele vem à luz. Ou seja, ele nasce. Ele é transformado em ato-fato. Isso é uma coisa muito interessante que nós vamos abordar aqui também nessa noite. Para você poder entender um pouquinho mais, né, a doutrina do pecado, ela se chama armatiologia, né? Amartiologia, né? A palavra armati, né? Vou pegar um livrinho aqui para poder ler o sentido do conceito bem interessante que eles colocaram aqui, né? Então é a falha em si, né? Por que vem a palavra armatio? É a falha, o erro. Bem interessante isso do grego, porque isso vai se basear também na criminologia. É o ato falho. Então o pecado é um ato falho. É quando nós falhamos, quando nós transgredimos, quando nós desobedecemos um mandamento do Senhor. Então, quando nós vamos estudar acerca disto, do pecado, nós não podemos dizer que Deus criou o pecado. Você não pode dizer que Deus criou o mal. Na verdade, em seu plano, Deus permitiu. Olha que interessante. Por isso que muitas vezes nós ouvimos alguns falarem assim, existe a vontade plena de Deus e existe a vontade permissiva de Deus. Deus permite que as suas criaturas elas tenham a liberdade. O que é liberdade? Poder de decisão. Ou seja, até num bate-papo bem interessante com pastores amigos, entre eles o pastor Daniel, nós chegamos à seguinte conclusão, que o homem tem livre-arbítrio até o pecado. Ou seja, o poder de escolher. Como as criaturas também de Deus têm o poder de escolher. Então, qual é a liberdade? De viver em amor, em obediência a respeito desse relacionamento. Olha que coisa interessante, irmãos. Tudo gera em torno de relacionamento. O objetivo de Deus é relacionamento. Só que Deus é tão poderoso em amor que Ele não obriga a você ter relacionamento com Ele. Então, quando é que você consegue ter um relacionamento de amor? Quando existe liberdade, opção de amar, não a obrigação de amar. Consegue entender isso nessa noite conosco? Então, o relacionamento com Deus sempre é na base de amor, mesmo no período da lei. Isso é importante nós entendermos. Então, o pecado ele não se origina em Deus. Você pode ler um texto aí para mim, por favor, Neuci? Quem mais está com a gente aí que pode ler a Bíblia hoje com a gente? Êxodo capítulo 28, 15. Tá? Em relação a Satanás, o Lúcifer, Macris, a página do conceito está na página 202 ou 200 em diante, também você vai achar. Então, no caso de Satanás, qual é a diferença primordial entre Satanás e nós? Neuci, você sabe essa? Oi? Você sabe essa diferença primordial entre Satanás e nós? Na questão do pecado?
É que Satanás, ele não foi tentado e a gente foi. Então, alguns até discutem que Satanás não teria perdão, diferentemente de nós, porque nós fomos tentados e ele não foi tentado. Porque Deus a ninguém tenta. Então, quem nos tentou foi ele. Então, nós fomos na tentação induzidos ao pecado. Então, na hora que somos tentados, nós estamos sendo induzidos a pecar. Não quer dizer que nós temos que pecar. Nós temos que fazer a escolha pelo pecado. Mas, diferentemente, Lúcifer não foi tentado. Essa é uma diferença básica entre ele e nós, irmãos. Né? Que está lá na base da nossa comunhão. Achou o texto aí, Neuci? Êxodo 28:15, né? Isto. Aqui diz assim: farás também o peitoral do juízo, é esse mesmo? Esse. Farás também o peitoral do juízo de obra esmerada, conforme a obra da história. Perdão, Neuci. É Ezequiel. Pois é. Não é Êxodo, é Ezequiel. Ezequiel 28:15. Confundi aqui as letras. Bom. Que vai falar da queda de Satanás, né? Da queda de Lúcifer. Achou? Aqui já está na mão, pastor. Laís, um abraço para você. Deus abençoe. 15. Ezequiel 28:15. Isto. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que fosse criado, até que se achou iniquidade em ti. Olha que interessante. Segura aí. Até que se achou. Então, da onde é que veio o mal? Veio do seu interior. Olha que coisa interessante, irmãos. Não veio de fora para dentro, veio de dentro para fora. Você entendeu a diferença do homem para Satanás? O mal veio, né? O mal veio de fora para dentro. E em Satanás o que aconteceu, Nessi? De dentro para fora. Então você tem que entender isso aí. Você precisa colocar isso no seu coração. Em Satanás veio de dentro para fora. E para nós veio de fora para dentro. Vê que coisa interessante? Depois que se interniza no homem também o mal, o que acontece? O que Jesus diz? Que é do coração do homem que procedem os pecados, as malignidades, né? Todos os atos pecaminosos. Aí vem, depois que se interniza, se externiza. Mas essa é a grande diferença. E Satanás veio do interior para o exterior, e em nós veio do exterior para o interior. Porque nós éramos perfeitos. Tá? No caso de Satanás não houve tentação externa, e sim uma rebelião no seu íntimo, o qual externizou então e deu início à história do pecado. A martia, né? A falha, o ato falho. Conseguem enxergar isso, irmãos? Amém? Então, em relação aos anjos e demônios, olha que coisa interessante. Quando se acha, né, ou seja, vem do interior de Lúcifer o mal, né, em relação aos anjos caídos, que nós entendemos por demônios, eles também, numa decisão íntima e própria, olha que coisa interessante, eles decidem seguir a Satanás, rebelando-se contra Deus. Ou seja, também não houve uma tentação. Houve uma... Olha que coisa tremenda, irmãos, isso aqui. Houve uma decisão por... Não houve uma tentação por... Houve uma decisão por... E eles caem, então... Dá para continuar o texto aí, Neuci? Sim, perfeito. Amém. Aí continua no 16 ali. Isto. Na multiplicação do teu comércio se encheu o teu interior de violência e pecaste,
pelo que te lançarei profanado fora do monte de Deus e te farei perecer, ó querubim da guarda, em meio ao brilho das pedras. Olha que coisa interessante, né? Vamos ver que coisa interessante. Abre para nós aí Gênesis capítulo 3. Você também que está em casa aí nos assistindo no Facebook, abre aí Gênesis. É forte, né, mano? É forte, Daniel. Isso é forte mesmo. Ô, glória. Uau, Cris, é verdade. Isso aí, quando eu li pela primeira vez e aprendi isso aí, é forte essa revelação aí da palavra de Deus. Já a diferença, o que é? A diferença no jardim, quando o pecado vai entrar, né, através do homem e a terra. Olha que coisa interessante. A terra é profanada por causa do pecado. Então o homem profana a terra com a sua decisão. Está em Gênesis capítulo 3. Você pode abrir a sua Bíblia aí comigo. Gênesis capítulo 3. Só coisa boa aqui hoje, irmãos. Então, o pecado, irmãos, no capítulo 3 vai falar a respeito da queda do homem. Né? Ou seja, quando o homem vai cair. Né? E ele então é tentado, ele é levado. Mas claro, irmãos, nós não vamos dizer que Adão era bonzinho, viu, irmãos? No sentido de que, coitadinho de Adão, então ele não tem culpa, pastor. Não, irmãos, como ele era livre, ele não tinha pecado nele, ele era bom, irmãos. Ele tinha o poder de escolher livremente. Então foi uma decisão pensada. Isso aí que é importante você registrar. Adão peca com uma decisão pensada, porque Deus já tinha, isso que é interessante, Deus já tinha alertado a ele a respeito disto. O que Deus fala? Olha, Adão, da árvore que está no meio do jardim você não vai comer. Interessante que havia no meio do jardim 2 árvores. Quais são as 2 árvores? Você lembra, Neuci? Me ajuda aí, enquanto eu abro a Bíblia aqui. Quais são as 2 árvores? Neuci, você está aí comigo, Neuci? Estou aqui, amém, pastor. Quais são as 2 árvores do meio do jardim? É a do bem e do mal. E qual é a outra? Qual é a outra? Do bem e do mal. Quem é que sabe aí na internet aí? Do conhecimento? A árvore do bem e do mal é a do conhecimento. E qual é a outra? Dá até uma pergunta boa aí para você, meu irmão. A árvore da vida. A vida. Isto, a árvore da vida, que estava no meio do jardim. A pergunta bacana para você que nessa noite que estuda a Bíblia, que gosta. Daniel, vamos ver se você sabe essa, mano. O homem podia comer, Neuci, Neca, pessoal que está aí comigo, da árvore da vida, sim ou não? Boa, essa pergunta de escola bíblica dominical, hein? Olha a Cris botando aqui, árvore da vida. Isso aí, Cris. E aí, será que Adão podia comer da árvore da vida? Sim ou não? Sim. A irmã Vanir está gritando lá, claro que podia. Ele só não podia comer do conhecimento. Sim, a ordenança era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa era a restrição. Porque se nós pegarmos aí, vamos racionalizar então o texto bíblico. Adão era um ser eterno ou não eterno antes do pecado? Eterno. Sim. Eterno. Então haveria algum problema dele comer da árvore da vida? Não. Não havia problema nenhum. Por isso, essa é uma das razões que a gente estuda na teologia, porque Deus expulsa Adão e Eva do jardim. Sim. Por quê? Porque se eles no estado caído comessem da árvore da vida, eles permaneceriam no eterno pecado. Eterno.
Amém? Aí, sim. Você Amém. concorda com isso? Você que está aí na internet com a gente, concorda com isso, irmãos? Ou seja, se ele no estado pecaminoso permanece no jardim, ele continua a comer da árvore da vida. E haveria uma eternização do pecado. Não teria como haver perdão do pecado, restituição, restauração de Adão. É forte isso, não, irmãos? Amém? Que maravilha, Jesus. Então aqui, ó, vamos ver aqui no capítulo 3 do livro de Gênesis. Estamos aqui. Glória a Deus. Lê para nós aí, meu irmão, o versículo 1, Neuci. Aqui fala da queda do homem. Isto. Mas a serpente, mais sagaz que a todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim. Isto. Continua. Respondeu-lhe a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Segura aí. Vamos pegar o início ali. A minha tradução aqui é a revista e corrigida. A tua deve ser a atualizada. A minha isso. Diz que a serpente era mais astuta. A tua também diz isso, Neuci? Sim. A tua diz sagaz, não é? Sagaz, a minha diz sagaz. A minha diz astuta. Vamos entender a astúcia ou a sagacidade da serpente no versículo de número 4. O que a serpente diz para Eva? Repete aí, Neuci. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. A minha, como é a tradução mais antiga, diz: certamente não morrereis. O que a serpente está fazendo aqui, Neuci? Oi, pastor. O que a serpente está fazendo aqui? O que ela está fazendo aqui na cabeça da Eva? Está induzindo ela ao erro, né? Sim, mas o que ela está fazendo com a... Deus já tinha dado uma palavra. O que Deus falou? Que a própria mulher falou. Que é certo que não morrerei. Tá, não, mas Deus falou o quê? A própria Eva repete no versículo 3. Não comereis dele. E aí vem a serpente e diz: mas certamente você não vai morrer. O que é isso? Ela coloca em dúvida a palavra de Deus. Você tem que entender, irmãos, sim, que o adversário das nossas almas, ele é sagaz, ele é astuto, ele é um especialista em fazer o quê? Colocar dúvida naquilo que Deus já disse. Se você pegar a tentação de Jesus em Mateus 4 e Lucas 4, você vai ver que o objetivo de Satanás era fazer o quê? Colocar dúvida. Ele usa a própria... Olha, preste atenção, irmãos. Pelo amor de Deus. Satanás usa a própria palavra de Deus e coloca a dúvida nela mesma. É coisa tremenda. Satanás não vai usar outros elementos, ele não vai usar elementos externos. Ele vai usar a própria palavra que você conhece, que você tem conhecimento, e vai colocar dúvida nela. É isso que ele faz com Eva. E ele vai um pouquinho mais adiante. Aí, primeiro ele coloca dúvida. É assim que nasce o pecado. Assim que se origina o pecado no Éden, na vida de Adão e de Eva. Primeira coisa é colocar dúvida. Segunda coisa é instigar. Você vai ver aqui comigo. Leia o versículo 5, por favor, Neuci, para nós. Gente, você tem que compartilhar, pelo amor de Deus, irmão. Você tem que compartilhar esse vídeo aí com mais umas 20 pessoas dos seus contatos. Essa palavra aí é forte demais você entender a relação do mal com o homem, do pecado com o homem. Vai lá, Neuci.
Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos e, como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Satanás vem aqui agora e instiga, infla um sentimento no coração de Eva. Que sentimento? Um sentimento de conhecer e de ser. Não tem um ditado filosófico que diz, né? Que tem essa relação do conhecer e do ser. Como é que é o ditado lá, Neuci? Você lembra? Penso, logo existo. Não é isso? É isso que você ia dizer, Neuci? Penso, logo existo. Né? Isso aí é uma coisa shakespeariana, né? Se não me, né? Se não me trai a memória, está Rei Lear, né? De Shakespeare, né? Aquele camarada que pega um crânio, né? E começa a filosofar, né? Ser ou não ser. Eles acham que isso nasceu em Shakespeare. Não nasceu em Shakespeare. Isso nasceu no coração da serpente no paraíso. Olha que coisa interessante. O que ela fala para Eva? Olha, você vai conhecer e você vai ser. Você vai experimentar e você vai se tornar. E a Eva se achou, hein? E ela se achou. E Adão também. Porque a Bíblia vai dizer a seguir que ela, vendo que o fruto era bom, etc., né, vai lá e também dá ao seu marido e ele come. Né? Interessante que você tem que entender que são aqui decisões livres de influência, apesar de ser tentação. Por quê? Porque eles não são maus, diferente de mim e de você. Nós somos maus por essência. Lembra-se de Davi? Em pecado me formou a minha mãe. Em pecado eu fui formado. Adão não foi. Eva não foi. Olha que coisa tremenda isso aqui, gente. Então essa é uma relação do pecado com o homem, uma relação do pecado com os anjos. Você conseguiu entender isso? Amém? Então, vamos tentar traçar uma definição para o pecado. Depois tem algo bem interessante que a gente quer fazer aqui, um estudo comparativo, tá? Bom, o pecado não é uma ilusão, gente. Isso é uma ideia errônea. O pecado ele assume várias formas, vários estágios. Primeiro, por que muitas vezes nós não conseguimos racionalizar ou pensar pecado? Porque nós não conhecemos. O que diz lá Oséias 4:6? Foi René Descartes? Obrigado, viu, Silvia? A Silvia está me ajudando aqui hoje. Foi René Descartes, autor do Pensamento. Foi eu. O livro aqui do meu lado, aqui, Silvia. Vou ter que ler de novo. Tá? A questão do penso, logo existo. Então a questão, irmãos, o pecado não é uma ilusão. Por isso que é bom essa interação, né? O pessoal já fala ali, não, tá errado, né? A gente corrige, né? Porque às vezes a memória realmente falha e é bom. Isso é o compartilhar do conhecimento, né? O compartilhar da palavra. Então aqui, ó, em geral, a nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos a ilusão do pecado. O que disse lá Oséias 4:6? O meu povo é destruído porque lhe faltou conhecimento. Gente, vamos tentar entender aqui. Faltou conhecimento para Eva e para Adão? Sim ou não? Não. Por quê? Porque o próprio Deus já havia dito para eles que eles não fizessem. Porque se eles fizessem, teria uma consequência. Nós, no modo geral, muitas vezes nós pecamos, somos destruídos porque nos falta conhecimento. Nós devemos ir em busca do conhecimento.
é diferente. Deus se revela àqueles que o buscam em verdade. Então, quando dá a evolução, né, vamos ver aqui, ó, assume essa ideia errônea que o pecado é uma ilusão, assume várias formas de expressões. Em geral, a nossa falta de conhecimento é a razão pela qual temos ilusão do pecado. Só que é tão interessante. Eu vou pegar aqui para você só ter uma ideia. Muitas pessoas dizem, mas eu não conheço a Bíblia, eu não sei a vontade de Deus. Gente, isso não exime você da responsabilidade. Olha que coisa tremenda. Nós temos na lei nossa brasileira, lei de introdução, né? Vou até buscar aqui no meu amigo Google. Lei de introdução às normas brasileiras. Para você ter uma ideia como isso é sério. Que as pessoas dizem assim, eu não sabia, né, que isso era uma contravenção. Olha o que diz aqui na lei de introdução às normas brasileiras, no artigo de número 3. Preste atenção. Ninguém se escusa de cumprir... Ô Charles, você não é fraco, hein, Charles? Tá ali o Charles, já botou para você, meu irmão Charles. Ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que não a conhece. Meu Deus. Você sabia disso? Eu não posso chegar para o juiz da terra e dizer assim, eu cometi esse crime porque eu não sabia que isso era crime. Você acha que você vai ser absolvido por causa disso? Não vai, porque a lei já está dizendo, você não está escusado de cumprir a lei dizendo que não a conhece. Esses dias uma pessoa falando, né, que pagou uma multa, Neuci, Charles, tremenda, porque ela estava carregando algumas malas no banco traseiro do carro. O nosso código de trânsito não permite você carregar volumes dentro do seu carro. Sim. Grande parte da população não sabe disso. Aqui, estudo bíblico também é dicas, né, de segurança. Vai pagar multa. O agente de trânsito pode parar você, viu pacotes, viu sacola, viu não sei o que lá dentro do seu carro. Se ele quiser multar você, ele vai ter um amparo legal para multar você. Na verdade, não é se ele quiser, ele deve multar você. Né? Senão ele vai estar prevaricando. Entendeu, Neuci? Meu Deus. Ninguém se escusa de... Aí a gente vem e diz, Deus, eu não sabia que isso era mal, que isso era pecado, Senhor. A gente quer fazer ceninha com Deus, gente. Na lei dos homens, a gente vai lá e é penalizado. Aí com Deus, a gente quer passar, né, como se diz, a conversa em Deus. Deus, eu não sabia que isso não te agradava. Eu não sabia que isso era pecado contra ti. Se na lei dos homens isso é uma rigidez muito forte e que o agente deveria e deve punir, quanto mais as coisas do Senhor. Uma coisa bem interessante, né? Vou comentar outra coisa com você. Eu tenho certeza que eu não vou conseguir nem iniciar hoje o nosso assunto, porque ele é muito bom, irmãos. Ele é muito maravilhoso. Vamos ver aqui, vou buscar aqui só para você ter uma ideia, essa oportunidade de ter aqui o nosso Google para nos ajudar, porque eu consigo trazer os elementos que a memória vai me lembrando. Que é a questão da vida pós-morte, que eu até falei um pouquinho, se não me trai memória, no culto aqui na igreja, a vida pós-morte na mitologia egípcia. Vou buscar aqui só para comentar com você como é que funcionava.
Quem já ouviu falar do coração de pedra? O que acontecia na mitologia, né, egípcia? Na mitologia egípcia, as pessoas tinham um julgamento final, né? Então, segundo a mitologia egípcia, quando uma pessoa morria, né, o deus Anubis, que é aquele com cara de cachorro, para você enxergar aí a mitologia egípcia, ele recepcionava a pessoa e olha que coisa interessante, ele pesava em uma balança o coração da pessoa. Ou seja, ele pegava, tirava o coração da pessoa, colocava na balança, só que o contrapeso da balança, que tinha que equilibrar, era uma pluma da deusa Maat, que era filha de Osíris. Se aquele coração pesasse, olha que coisa interessante. Se aquele coração pesasse mais que a pluma, ele era considerado impuro. Então, após a avaliação de Anubis, a pessoa era encaminhada para o julgamento final, realizado pelo deus Osíris, o deus dos deuses da mitologia egípcia. Por meio de questionamento se ponderava o destino do indivíduo. Mas olha como era uma coisa terrível. Se a pessoa fosse rica e levasse ouro para a eternidade, ela podia então comprar o acesso dela. Olha como é diferente o nosso Deus, irmãos. Olha como o nosso Deus é maravilhoso. Só que tinha camaradas que eram tão espertos que eles também, eu não tenho ouro, mas vou fazer o seguinte. Tira o meu coração, a pessoa deixava dito que era para ela tirar o coração dela e colocar no peito, no lugar do seu coração, um coração de pedra, que era um escaravelho esculpido em pedra. Que no mundo espiritual conseguia fazer com que a pluma, ou seja, olha os camaradas, inventava um método para enganar, né? Enganar, queridos, a balança. Né? A balança de Anubis. A pergunta é, por isso que Deus diz assim, não tem como me enganar. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus dá uma oportunidade. Se você pegar aí o livro de Ezequiel, capítulo 37, você vai ver que Deus diz assim, mas eu, Senhor, arrancarei de vós. Ele já está fazendo uma ligação, dizendo assim, ó, a minha justiça não é igual da justiça dos deuses dessa terra. Então eu, quando vou transformar você, quando eu for restaurar você, eu vou arrancar o coração de pedra do seu peito, eu vou colocar um coração de carne. Olha que coisa preciosa. Então a nossa justiça de Deus, que nos pesa, como Daniel, na revelação, Mene, mene, tekel, ufarsim, pesado foste na balança e achado foste em falta. A balança de Deus é fiel, porque ela não tem dois pesos e ela não tem duas medidas. Você pode dar uma glória a Deus aí na sua casa, meu irmão? Amém? Graças a Deus. Então o nosso Deus, né, é um Deus maravilhoso. Só que na nossa, aí vamos fazer uma questão, vamos continuar aqui, né? O pecado, ele é o eterno princípio do dualismo. Ou seja, o mal, né, como nós estamos vendo aqui, ele leva para um sentimento egoístico. Porque você vai ver lá na revelação que nós lemos com o irmão Neuci, de Ezequiel capítulo 28, que se achou em si, ou seja, veio do meu ego. Veio de dentro de mim. Então essa definição eu vejo com muita frequência. Só que o pecado não é só um ato de egoísmo. É um ato de decisão. Ela é não é só uma violação da lei. Alguns afirmam, e aqui que eu vou fazer um estudo comparativo, né? Alguns afirmam, o pecado é a violação da lei. Não é só isso.
Eu vou fazer aqui agora um estudo comparativo para você poder me entender. Por exemplo, no nosso direito penal, né, Charles, vamos ver lá, no direito penal, para que se tenha a pena, por exemplo, né, para que você tenha a pena, você tem que cumprir alguns pressupostos. Por exemplo, você tem que ter a culpabilidade, que é a aplicação da pena. Você tem que ter a imputabilidade, que é a capacidade de ter contra si a aplicação de uma pena. E você tem que ter o potencial conhecimento da ilicitude, que é a aplicação da pena ao autor de uma infração penal somente justa e legítima. Isso aqui no nosso direito brasileiro, né? Pressuposto do direito brasileiro. E nós temos que ter a exigibilidade da conduta diversa, que é o quê? Consiste na expectativa acerca da prática de uma conduta diversa do que está na lei. Então, para que haja a pena na vida de uma pessoa, ela tem que ser culpável, ela tem que ter cometido uma ilicitude, tem que haver a possibilidade de uma imputabilidade dessa ilicitude e tem que haver uma possibilidade de punibilidade por causa disso. Senão, nós não temos um ilícito penal. Não existe. Ou seja, vou trocar em miúdos aqui para você entender mais ainda. Primeiro, para ser considerado um crime no direito brasileiro, só se tiver na lei. Se não tiver na lei, não existe o tipo. Então eu não cometi um crime. Não pode ser algo na minha cabeça. Olha, eu peguei um copo d'água da torneira do vizinho. Crime? Não. Só vai ser crime eu pegar um copo de água da torneira do vizinho, eu vou aproveitar e tomar um copo d'água? Se isso tiver tipificado. Ou seja, existe essa classificação de crime na legislatura brasileira. Você está entendendo? Para você poder compreender isso. Que mais? Eu preciso ter praticado exatamente aquilo que a lei está dizendo que é crime. Senão não é crime. Segundo, tem que haver o quê? Todas as minhas ações que resultaram no ato fato têm que ser cumpridas. Senão não é ato fato. E a lei, ela tem que estipular a minha pena. Tá ali, ó. Charles que estuda muito para concurso, né, Charles? Ó, fato típico, ilícito e culpável. Senão não é crime. Ou seja, tem que ter tem que existir esse fato, ele tem que ser um ilícito, ou seja, tem que estar lá registrado como a gente chama aí a letra crua da lei, né? Assim, né, Charles? Tem que estar na lei, tem que estar escrito. E eu tenho que me encaixar, o culpável, ou seja, eu me enquadro exatamente naquilo que está descrito no tipo penal. Pastor, por que o senhor está falando isso? Porque na lei era assim, irmãos. Na lei, agora você vai entender muito mais, mas eu quis fazer esse comparativo porque a nossa lei é basicamente como na lei do Velho Testamento. Só é um crime se tiver ali fato típico, ilícito e culpável. Conseguiu entender isso aí, Neuci? Ou está muito confuso? Mais ou menos. Tá bem. Você vai entender agora. Ó, na nossa lei, para ser um crime, ele tem que ser um fato que está na letra. Ele tem que ser ilícito. Porque às vezes está na letra, mas não é ilícito. Tem que ser ilícito. E ele tem que ser culpável, ou seja, todas as minhas ações resultaram naquele fato típico e ilícito. Então eu sou culpado. Na lei de Moisés, no Velho Testamento, é exatamente isso. Quando é que era um adultério? Quando é que um pecado no Velho Testamento é um adultério?
Quando era pego no ato. Quando era pego no ato. Pergunta é: fulano vivia adulterando, mas nunca foi pego no ato. Era pecado? Ah! Continuava sendo pecado. Agora peguei vocês! Não era pecado. Meu Deus. Esse é o grande problema. Só é pecado no Velho Testamento se pego no ato. Nossa. Esse é um grande problema da lei. Vocês entenderam? Quando é que o camarada na lei, né, é homicida? Então, quando era pego. Quando existe um fato típico, ilícito e culpado. Literalmente ele pegava uma arma e retirava a vida física da pessoa. Houve o ato consumado. Tem que ser consumado. Entendeu? Ali, pego no ato. Consumado. São requisitos. A lei exige. É tão interessante que, para você comprovar aqui que exigia a lei, 2 testemunhas. Não é isso? Sim ou não? Sim, mas se matasse e não fosse pego no ato, não era pecado. Porque os homens não viam isso. Vocês estão entendendo isso? É forte isso. Claro que isso vai ser julgado diante de Deus, gente. Não estou aqui anulando o ato pecaminoso, mas eu estou enxergando como os homens do Velho Testamento enxergavam. Estão me entendendo? Tirem Deus dessa relação, Neuci, tira Deus dessa relação. Sim. Entendeu? Né? Vamos ficar aqui no imaginário humano. É tão verdade que a gente vê como a lei é falha, que a gente sente os reflexos todos os dias da falha da lei. A lei não consegue pegar o corrupto, a lei não consegue pegar o sonegador, a lei não consegue pegar o infrator da lei de trânsito. Né? Quantas pessoas matam e não são punidos? Porque a lei não consegue pegá-los. Olha como a lei é falha. Aí vem Jesus no Novo Testamento e o que ele faz? Ele diz o quê? Quando é que é adultério? Quando tu pensar. Só quando até você pensar já é adultério. Vocês estão entendendo? Quando é que a pessoa, para Jesus, é um homicida? O que Jesus falava? O Charles aqui fez a ponderação perfeita. Ó. Era pecado diante de Deus, mas os homens não podiam condená-lo. Tá? Então quando eu falei ali, ó, não é pecado, não é que não fosse, vamos refazer que talvez ficou esse mal entendido. Obrigado, Charles. Não é que Deus não condena, é que os homens não podiam condená-lo, então, ou seja, para os homens não era pecado. E é tão verdade, vamos pegar João capítulo 8, para você poder interagir comigo, que é aquela passagem da mulher adúltera. Ok? Levaram diante de Jesus, vou abrir o texto aqui paralelo para nós podermos interagirmos. Tá? Mulher adúltera. Está em João capítulo 8. Oi? Você está com ela aberta aí, Neuci? Sim. Lê para nós, Sim. por favor. A mulher adúltera. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras. De madrugada, voltou novamente para o templo. E todo o povo ia ter com ele. E, assentado, os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida em adultério e, fazendo-a ficar de pé no meio de todos, disseram a Jesus: Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes?
Isto diziam eles, tentando para terem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia na terra com o dedo. Como insistissem na pergunta, Jesus se levantou e lhes disse: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro que lhe atire pedra. E tornando a inclinar-se, continuou a escrever no chão. Mas ouvindo eles essa resposta, e acusados pela própria consciência, foram se retirando um por um, a começar pelos mais velhos até os últimos, ficando só Jesus e a mulher no meio onde estavam. Erguendo-se Jesus e não vendo a ninguém mais, além da mulher, perguntou-lhe: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? Respondeu ela: ninguém, Senhor. Então lhe disse Jesus: nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Que bênção, Jesus. Por favor, Leuci, abra Mateus, deixa marcadinho aí, e abra Mateus capítulo 5, versículo 17, por favor. Você que está em casa, abre o texto aí também, por favor. Paz, irmã Evinha, paz, Cris. Até com palavras podemos matar as pessoas. É isso que eu vou buscar o texto aqui para ler aqui antes do Neuci. Achou aí, Neuci? 5,17? 5,17. Achei, pastor, daqui. Leia aí para mim. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Pergunta é... Aquele, pois... Oi? Isso, aí tá bom. Pergunta é, Jesus cumpriu a lei ou não cumpriu a lei no caso da mulher? Cumpriu a lei. Por que ele cumpriu a lei? O que os fariseus disseram lá para ele? Que a mulher tinha que ser o quê? Apedrejada. Tá, e por que Jesus não apedrejou ela? Porque ele era bonzinho? Essa pergunta é boa, hein, gente? Essa é boa. Essa é boa, hein? Se ele está dizendo que não penseis que eu vim destruir a lei e os profetas, mas eu vim cumprir, mas não vim para anular, não é assim que está escrito? Exato. É ou não é? Sim. Com certeza vos afirmo que até os céus e a terra passem nenhum e ou Tio. E aí, por que Jesus não deu uma pedrada no meio daquela mulher? Ah, pastor, nós estávamos na época da graça. Estava na época da graça aí já, sim ou não? Não. Não. Por favor, Neuci, leia Levítico 20:10. Cadê a testemunha? Porque para cumprir a lei, ela tem que ser um fato típico, ilícito e culpável. Levítico 20, verso 10. Para Jesus cumprir a lei, o tipo da lei tem que ser preenchido com... Exato. Senão nós criamos o que o direito diz sobre lei. Preste bastante atenção sobre isso. O homem não estava junto. Né? Lê aí para mim. Levítico 20:10. Isso. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, será morto o adúltero e a adúltera. Então o que Vamos está... lá de novo. Opa. Se um homem adulterar com a mulher do seu próximo, Sim. será morto o adúltero e a adúltera, o homem e a mulher. Então o que faltou aí? No João 8. O camarada. Ah! Graças a Deus que não estava o camarada, que havia ali, né, aquela proteção, né, machista, né, proteger um homem e levar a mulher, mas para se enquadrar no tipo de Levítico capítulo 20, verso 10, tem que ter os dois. Sabe o que a gente chama isso no direito moderno? Dúvida razoável.
E na dúvida razoável, Jesus era um advogado. Por isso que, eu amo a Bíblia, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia. Essa é forte, Cris. Uau, que nem diz a Cris. Né? João diz que Jesus é um advogado por excelência. Então ele já conhecia o direito. E na dúvida razoável, você favorece o réu. Amém? Então, na dúvida, o que Jesus fez com a mulher? Absolveu. Mas claro que Jesus conhecia o coração da mulher, assim como Jesus conhecia o coração daqueles homens. E é tão verdade que ele encerra aquela passagem ali, aquele diálogo com a mulher adúltera, dizendo o que para ela, Neuci, aí no texto? O que diz aí? Vai e não peques mais, bem no final, né? Vai e não peques mais. Você está entendendo? Se Jesus, se ali eles tivessem levado diante de Jesus o homem e a mulher, ia ser uma situação totalmente diferente, irmãos. Ia ser um problemão para Jesus. Né? Mas graças a Deus os fariseus eram muito egoístas, né? Vamos dizer dessa forma, né? Graças a Deus, né? Então, Jesus não estaria cumprindo a lei. Se Jesus apedrejasse aquela mulher, pelo contrário, ele estaria ofendendo a lei. Né? Então aí não tem nada a ver com graça, né? Muitas vezes a gente pensa na misericórdia, Jesus foi só amoroso. Claro que a gente sabe que Jesus é amoroso, a gente sabe que Jesus é o nosso intercessor fiel, é o nosso livrador diante do Senhor, intercessor pelos nossos pecados, é isso que diz João, né? Nas suas cartas, né? Nas suas epístolas. Mas nós temos que também entender a circunstância que estava envolvida ali. Né? Por quê? Porque para a lei, né? E fica aí no Mateus capítulo 5, por favor, o Neuci. Estou aqui. Tá? Leia para mim o 21 e o 22. Olha que coisa interessante, você que está no Facebook aqui com a gente. Pois eu vou editar. 21. Só um pouquinho. Só para você que está conosco aqui, gente. Quem faz parte do nosso grupo Discípulos, esse nosso estudo, bate-papo, vai ser editado aqui pelo pessoal da nossa mídia e vai ser colocado lá no grupo Discípulos, tá bom? Se você quiser rever, assistir, tá bom? Então vai ficar disponível, não vai estar na página da igreja, vai estar disponível lá no grupo, tá? Bem como aí os nossos roteiros de slide. Diga lá, Neuci. Muita coisa não está no roteiro, viu, gente? Então quem perde o vídeo não aprende. Tá bem, pastor. Vamos lá, 21. Ouvistes que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Olha aí. 22. Olha aí. Oi? Vai lá. Eu, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar contra o seu irmão, estará sujeito a julgamento. E quem proferir um insulto a seu irmão estará sujeito a julgamento do tribunal. E quem lhe chamar tolo estará sujeito ao inferno de fogo. Nossa. Forte, né? Você entendeu aí, Neuci? Nossa. Meu Jesus. Forte, muito forte, né? Ou seja, na lei, né? Na lei, eu só era responsabilizado quando eu era pegado no ato de matar. Na graça em Jesus, né? Porque Jesus aí sim, não tinha iniciado a graça ainda, mas os ensinamentos da graça já estavam sendo dados. Concorda comigo, Neuci? Você que está nos assistindo aí, concorda? Jesus não tinha ainda aberto a graça, porque a graça começa na ressurreição. Amém? Mas os ensinamentos da graça já estavam sendo passados. E o que ele está falando? O camarada que irrita o seu irmão, que sem um motivo, ou seja, você está lá, né, buscando tirar a paz da pessoa sem motivo nenhum, você também está se tornando um homicida. Está sujeito a julgamento. E vai estar sujeito ao julgamento. É forte, não é? Nossa. Então, o que é mais leve, a lei ou a graça? Nesse sentido, claro. Com certeza a lei.
A lei. A lei, né? Claro. Entendeu? A lei é mais leve que a graça nesse sentido. Ué, se Jesus diz que o adultério em pensamento já é adultério, ou seja, se eu tiver um pensamento mal com relação a uma mulher, eu já estou adulterando, isso é graça. A graça é muito mais rígida, não concordam comigo? Com essa relação do ato. Nesse caso é mais rígido. Exatamente, nesse caso ela é mais rígida. A graça, né, diferentemente da lei que só diz que eu estou adulterando se eu for pego no ato fato. Que eu só estou matando se eu for pego no ato fato. A graça não, a graça diz que se eu só pensar, já estou cometendo ato fato. Se eu intentar contra o meu irmão com raiva, sem motivo aparente, eu já estou matando o meu irmão. Isso é um ato fato na graça. Isso é muito forte. Então Jesus aqui, ó, vamos aqui relembrar. Jesus aumenta, mas como é que a lei diz para mim? A lei diz que eu posso pecar por ação e por omissão. Vem Jesus e diz, você pode pecar por ação, por omissão ou cognitivo, que é em pensamento. Você me entendeu? Então isso é muito forte, essa questão do ato-fato do pecado. Né? Então nós precisamos compreender isso com clareza, irmãos. Então, tem um texto, quero que você marque esse texto. Né? Deixa eu achar ele aqui. Que diz que quem não faz o bem também peca. Isso é omissão. Né? Quem não sabe, quem pode fazer o bem, né? Também peca. Deixa eu ver aqui. Tiago capítulo 4, verso 17. Dá para ler aí, Nelci? Deixa eu achar aqui, pastor. Né? Tiago 4, lá na epístola de Tiago, que esse aqui é o pecado por omissão. Né? Ou seja, aqui, Tiago 4,17 diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Então, olha a expressão de Tiago. Quem sabe que deve fazer, eu tenho a consciência que devo fazer e não faço, estou pecando. Isso que é? Omissão. Então, isso é muito amplo. A gente pensa que pecado é só aquilo que eu realizo, que eu fiz de errado. Não. Aquilo que eu deixo de fazer que é certo, também é pecado. O pastor já pregou sobre isso. É muito forte isso, irmãos. Então aqui a gente nem entrou nas nuances ainda do nosso estudo. Isso aqui é só uma introduçãozinha aqui para dar um gosto, né? O pastor ainda vai falar do pecado da lei como referência para trazer essa consciência do pecado, não? Sim, mas essa questão aí está intimamente ligado ao saber. Ao conhecimento da lei. Exatamente. Só que, lembra que eu falei ali da questão da lei da introdução às normas brasileiras? Sim. Eu dizer que eu não conheço a lei não me exime do pecado. Sim, é isso que eu estava... Artigo 30. Exatamente. Quer ver? Vou mostrar aqui para vocês o texto. Deixa eu ver se é esse exatamente o texto que eu estou pensando. Deus... Que é a questão de Deus, né, que não tem ninguém por inocente. Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3, Neuci. Não, uma folhinha só. Né? Jaqueline está dizendo aqui, ou seja... que Deus tenha misericórdia de nós. É verdade, Jaqueline. É verdade. Naquele dia, eu amo o Senhor, eu amo a sua palavra, porque ela é completa, gente. A gente não pode separar, por isso que eu sempre digo assim, a gente não pode separar a graça da lei, porque a lei, ela é complementada pela graça. A lei tem que ser cumprida, mas eu não consigo cumprir a lei. Por isso que pastor,
Naum, capítulo 1, versículo 2 e 3. 1, 2 e 3. Achou aí? Aqui. Sim. Então lê para nós. 1, 2 e 3. O Senhor é Deus zeloso e vingador. O Senhor é vingador e cheio de ira. O Senhor toma vingança contra os seus adversários e reserva indignação para os seus inimigos. 3. O Senhor é tardio em irar-se, mas grande em poder e jamais inocenta o culpado. O Senhor tem o seu caminho na tormenta e na tempestade, e as nuvens são o pó dos seus pés. Olha aí que forte, hein? Pastor, mas esse aí é o Deus do Velho Testamento. Eu não sabia que Deus tinha mudado. Vou fazer a pergunta aqui. Nós no estado de pecado, nós somos ou não somos inimigos de Deus? Nós no estado de pecado, nós somos ou não somos adversários de Deus? No pecado, sim. Sim, claro que somos, né? Nós somos adversários de Deus. Então aqui que diz aqui, o Senhor toma vingança com os seus adversários. Guarda a ira contra os seus inimigos, não é isso que diz aí? Sim, cheio de ira. E o Senhor é toma vingança contra os seus adversários. Isso, e ainda diz assim, ó, ele é tardio em irar-se, mas grande em poder. E ao culpado não tem por inocente. Ou seja, Deus não inocenta ninguém. Quer ele saiba a palavra, quer ele não saiba a palavra. Como é que eu consigo escapar desse Deus irado? Como é que eu consigo escapar desse Deus zeloso e vingador? Aí vai entrar a graça. Não pecando. Eu só consigo escapar desse Deus, que é Deus do Velho Testamento, continua sendo Deus do Novo Testamento, mas eu só escapo dele se eu estiver em Cristo. Ou seja, se Cristo estiver em mim, como meu mediador entre eu e esse Deus irado, que é apaziguado pelo... É maravilhoso. Oh, glória a Deus. Ele é o nosso advogado. Não, exatamente, ele é o nosso advogado. Mas olha que coisa interessante, esse próprio Deus vingador, zeloso, e que se ira contra o pecador, contra os seus adversários, ele mesmo provê um meio de apaziguar a sua ira, a sua vingança. E olha, eu vou falar uma frase aqui que eu acho que eu nunca usei, gente. Ele se vinga de nós em Jesus. Para cumprir essa palavra aqui de Naum. De Naum. Você entendeu? Olha que coisa forte, né, irmãos? Porque precisa haver, o pecado, ele exige a morte. O pecado, o ato pecaminoso do homem exige a morte. Se Deus, vamos dizer assim, Deus é pai e vai passar a mão por cima, como muitas vezes nós fazemos com os nossos filhos. Deus não faz isso. Nunca fará isso. Deus nunca vai passar a mão por cima de ninguém. Deus vai executar a justiça. Pastor, mas então como é que Deus nos perdoa? Deus só nos perdoa por meio de Jesus. Não existe outra maneira. Você está entendendo? Deus só nos perdoa por meio de Jesus. Ele executa a vingança dele contra o pecado em Jesus. É tão verdade que essa é a sublimação da graça de Deus em Jesus. Em de ele dar, o ato dele dar o seu filho. É aquela ideia bem do Velho Testamento de que o sumo sacerdote ele pegava um cordeirinho, perdão, aí não é a questão do cordeiro, é a questão do bode expiatório. É aí que surge o termo de alguém que leva a culpa. É aquela ideia de que alguém vai pagar por mim. A questão do bode expiatório é bem essa. Alguém que paga por mim. Então o que o sumo sacerdote fazia? Ele pegava e impunha as mãos dele sobre o bode numa ideia mística
de transferência de todos os atos pecaminosos do povo para aquele animal inocente. Gente, é isso que Deus faz em Jesus, ali no Getsemane. O ato, olha como a lei vai se cumprir, olha, me arrepio aqui. Olha como a lei vai toda se cumprindo em Jesus. Por isso que ele diz, eu não vim anular a lei, eu vim cumprir a lei. Os atos ritualísticos vão se cumprir em Jesus. O Getsemane nada mais que foi do que exatamente a questão do bode expiatório. Isaías 53 vai dizer que ele leva sobre si as nossas iniquidades. É como se Deus estivesse ali fazendo exatamente esse ato de transferir a iniquidade de toda a humanidade, colocando sobre o seu bode expiatório chamado Jesus. Olha como é forte isso. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. Paz, Daniela, paz, Reger, Deus abençoe vocês. Você que está entrando agora, você que está aí, você vai poder assistir lá no grupo isso aí de novo. Recomendo aí, é muito bom a gente refletir de novo. E é maravilhoso. Você pôde me entender, meu irmão? Meu Jesus amado, já passamos aqui uns 10 minutos. Mas o assunto é tão gostoso, né, irmãos? Só para encerrar, então. Vamos encerrar aqui pelo menos a nossa introdução. Pode ser, meus irmãos? Amém. Se você não puder, né, assiste depois. Então, olha a questão. Então, conceito correto hoje de pecado, só para a gente encerrar. Pecado é qualquer coisa contrária ao caráter de Deus. Ou seja, qualquer coisa que vai atingir a santidade de Deus. Isso é pecado. É um ato voluntário de transgressão à lei de Deus. Segunda coisa importante entender sobre o pecado, é um estado de degradação. O que é algo que se degrada? Que vai se desconstruindo até a queda plena do homem. Que é o quê? Quando é que vai se dar a queda plena do homem? Na separação eterna do homem de Deus. Vamos ler uns textos aí? Você me ajuda, Neuci, para encerrar? Pode ser? Pode ser? Não está cansado não, Pode. querido? Tranquilo. Abre Romanos 1, 18 aí. Eu vou ler aqui Romanos 3 e 23. Depois esses textos aí vão estar à sua disposição lá no nosso grupo, tá, gente? Amém? Você que está no Facebook aí, glória a Deus. A gente não conseguiu ainda acertar a transmissão, achei que ia dar certo hoje no YouTube, mas não deu. Então, está lá na carta de Romanos, capítulo 3, o versículo 23, que diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todos são pecadores. Não existe exceção. Amém? Romanos 1,18. Achou, Neuci? Sim. Aqui fala assim: a ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Olha que coisa terrível. Muda a justiça pela injustiça. Deus, ele se indigna contra essas coisas. 3:20 aqui eu vou ler. Você abre aí, por favor, 2 Coríntios 4:4. 2 Coríntios 4:4. Romanos 3:20 diz assim: por isso nenhuma carne, olha que forte aqui Paulo falando aos irmãos de Roma, por isso nenhuma carne será justificada diante dele pelas obras da lei, porque pela lei vem o conhecimento do pecado. Então, ou seja, só era pecado aquilo que estava na lei, aquilo que não estava na lei não era pecado. Então, pela obra da lei, eu não consigo me justificar. 2 Coríntios 4:4. Conseguiu abrir aí, Neuci? Sim. Lê para nós, por favor. Diz assim:
nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Repete aí que esse texto é muito maravilhoso. Nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então, olha só, você vê aí um agir do inimigo, né? Como se colocando... Porque Deus está minúsculo ali, né? Exatamente, Deus desse século. Ou seja, a deidade que age no mundo, a ação maligna que age nesse mundo. Sim, Satanás. Satanás, exatamente. Então nós vemos aí o Deus desse século e age para cegar o entendimento, né? Para que as pessoas não possam ver. Você sabe por que é importante a vista nos homens? Porque a vista, diz a Bíblia, e isso aí nós vamos conseguir entender, é a janela da alma. Tudo que o seu cérebro vai processar para que entre na sua alma e seja marcado como fogo, passa pela visão. Pela visão. Você entendeu? Por isso que Deus recomenda, você não deve colocar coisas impuras diante dos seus olhos. O que tem mais de impuro hoje? O que você acha que é? Toda produção midiática, ela vai atingir o quê? Os olhos. Nós estamos fazendo uma produção midiática aqui com você. Você está me enxergando. Estou enxergando o Neuci e a Neca aqui. Isso é uma produção midiática que entra pelos nossos olhos. E os nossos olhos têm o poder de fazer o quê? Produzir a nossa imaginação. Então tem que evitar essas coisas. É interessante isso, né? O que diz o texto aí? Que o objetivo do nosso inimigo, das nossas almas, do Deus desse século, é fazer o quê? Cegar o entendimento. Tá aí. Porque se ele nos cega, não entra na nossa alma. Olha que coisa tremenda. Se você não consegue enxergar a revelação de Deus, se você não consegue enxergar o agir de Deus, se você não consegue ver o que Deus está fazendo, se você não consegue nadar em Deus, você está cego. Cego. É muito forte essa palavra. Efésios, estamos quase encerrando, viu, pessoal? Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. E o versículo aqui já. 18. Está aí já aberto. Oh, maravilha. Então, tem 4. 18. Lê para nós então. Obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Olha que coisa interessante. Paulo é um especialista nisso, né? Então ele vai dizendo que nós somos cegados. Quando somos cegados, nós vamos ficando ignorantes. Alheios, ignorantes. E o nosso coração vai fazendo o quê? Vai endurecendo. Tá aí. Quanto mais cegos nós vamos ficando, por isso que a Bíblia diz o quê? Nós somos alimentados pela a nossa alma através do nosso ver, o nosso ouvir também faz parte, a informação, né, a cognitiva vai entrar pelos nossos sentidos, vai descer aonde? No meu coração. Olha que coisa interessante. Entra pela visão, pela audição, desce ao coração e depois o que acontece? A boca fala. Transmite. A boca transmite. Então a nossa boca fala daquilo que o coração está cheio. E ele foi cheio por onde? Pela nossa visão. Olha que coisa tremenda. Está entendendo, irmãos? E qual é o objetivo do diabo?
realizar essa degradação em nós. Essa degradação do ser humano. Isso é o pecado. Degrada o ser humano. Amém? Deus Amém. Te abençoe, meus amados irmãos. Espero que você tenha sido abençoado nessa noite de uma forma muito especial. Eu quero orar com você, porque tem um segredo na Bíblia que é maravilhoso, né? E eu gostaria de compartilhar esse último texto, que aí você vai entender as relações poderosas que a palavra de Deus ela faz. Salmo 119. Davi é um expert, né? Apesar de toda a luta que ele teve, apesar de todas essas dificuldades que Davi passa na sua vida, ele consegue descobrir alguns segredos importantíssimos. E eu gostaria que você guardasse esse versículo de Davi, que é uma ferramenta para a sua vida. Salmo 119, 11 e 12, para encerrarmos aqui nessa noite. O que diz lá, pastor? Guarda no coração. Na verdade, eu vou até ler ali o Bet, né? Salmo 119 fala todo o alfabeto hebraico, e a segunda letra do alfabeto hebraico é o Bet. Como purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Olha o verso 10. De todo o meu coração te busquei e não me desviei. Isso aqui é uma decisão do coração. Não me desviei, não me desvie, não me deixes desviar dos teus mandamentos. Aí o 11, poderoso. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Então a única maneira de nós não pecarmos contra o Senhor é fazer o quê? Esconder a palavra do Senhor no nosso coração. Como é que a gente faz isso, gente? Através dos olhos. Os olhos vão alimentar o seu coração. Amém? Coração que pensa. Vamos orar juntos? Fecha os teus olhos, reclina a tua fronte. Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, pela oportunidade graciosa de podermos estar com os nossos irmãos até essa hora estudando, compartilhando a Bíblia, Senhor. Não tem coisa melhor que a tua palavra, Senhor. Que nós possamos fazer que nem Davi, Senhor, guardar a tua palavra no nosso coração para não pecar contra ti, Senhor. Bendito sejas tu, Senhor, nosso Deus e Salvador. Te glorificamos, aleluias. Te bendizemos nessa noite, Senhor. Então abençoa meu irmão, abençoa minha irmã, Senhor, fortalece ele na palavra. Senhor, que ele tenha paixão pelas santas letras, que ele possa ser um apaixonado pelas Escrituras, Senhor. E com certeza, Senhor, o pecado que jaz à porta não vai entrar na porta do seu coração, Senhor, porque o seu coração está selado, está bloqueado, Senhor, ou pela tua santa palavra, pelas santas letras, Senhor, que fortalecem, que nos animam, que nos ajudam, Senhor, que nos dão graça, que nos dão poder, Senhor, para vencermos nesta jornada até alcançarmos o prêmio da soberana vocação de Deus que está em ti, Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor, pela oportunidade de compartilhar aqui com os teus filhos, Senhor, essa palavra nessa noite. Obrigado pelo aquilo que eu também aprendi com os meus irmãos. Graça te damos. Em nome de Jesus oramos. Amém, Jesus.